Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Web Group, que é uma iniciativa do Imob Experience, e tem o objetivo de justamente disseminar conhecimento, produzir conhecimento de qualidade para o mercado imobiliário. Hoje a gente está aqui com grandes convidados, falando de um tema bastante pertinente. Semana passada a gente conversou sobre segmentação, só que sob uma perspectiva de imobiliárias. E hoje a gente trouxe a visão dos corretores para falar, né? A gente está com 3 convidados de várias partes do Brasil e a gente vai bater um papo bem interessante sobre esse assunto que às vezes até chega a ser polêmico, né? Bom, vocês podem ver aqui que no canto da tela, opa, no canto da tela tem um QR Code, e se você aproximar, se você estiver no computador e aproximar a, a câmera, você vai ser levado para o Linktree, nosso Linktree, que vai ter o link para o nosso Instagram, canal, o nosso canal aqui do YouTube, contato com a nossa produção, enfim. Bom, quero convidar aqui, quero chamar na tela os nossos convidados, o Ettore Neto, que está falando de Maringá, no Paraná, Tudo bom? o Edjor Dantas, que fala de Aracaju, de uma ponta a outra do Brasil, e o Matheus, que fala de Brasília. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, estarem aqui hoje. Bom. E o Matheus. Eita, eu acho que alguém está com um pouquinho de eco. Acho que é o Matheus. Bom, mas vamos lá. Quero convidar agora o Ettore. Vou botar aqui o Ettore na tela, para que ele possa contar um pouquinho dele, da sua história. Ettore, conta pra gente um pouquinho da sua história. Na curadoria que eu fiz contigo, você me contou a sua história e assim, nossa, muita coisa legal para compartilhar, e tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Porque foi a partir da sua história que você acabou entrando no mercado, né? E foi algo natural e que aconteceu. Então, conta um pouquinho pra gente da sua história e como que ela tem a ver com o que você hoje, com a área que você atua hoje, né? Legal, Rayane. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acompanho todos os conteúdos de vocês, realmente estão agregando valor para o mercado. Obrigado mesmo, coração. Sobre minha história, basicamente, eu sou Ettore Neto, sou corretor de imóveis, sou corretor de imóveis desde 2009 e eu sou corretor, eu não estou corretor, é uma questãozinha semântica, mas faz diferença. Eu entrei no mercado imobiliário, como quase todo mundo, meio que por acaso, eu entrei com 22 anos, e entrei porque tinha um restaurante, do lado do restaurante uma imobiliária, isso em Florianópolis, em Jurerê Internacional. O restaurante faliu, deu tudo errado, e acabei entrando no mercado imobiliário para trabalhar como corretor de imóveis. E fui picado, assim, pelo bichinho. Eu adoro, eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida. Por isso que eu falo que eu sou corretor. Tem 3 coisas que eu sou full time. Eu sou pai, eu sou esposo e eu sou corretor de imóvel, e isso tempo integral. Então, estou no mercado imobiliário aí desde 2009, vim para Maringá para ter minha filha por aqui, estou em Maringá faz mais ou menos 7, 8 anos, e quando eu vim para cá, eu já tinha essa experiência de trabalhar com casas ali em Jurerê Internacional, com imóveis maiores, imóveis que são aquele perfil de imóvel dos sonhos, né? E quando eu vim para Maringá, aqui no Paraná, acabei entrando mais ou menos no mesma segmentação, que acabou acontecendo de uma forma natural. Vim trabalhar numa construtora, que é a construtora Ayoshi, é uma construtora que trabalha focada em segmento de alto padrão, imóveis maiores, imóveis dos sonhos, como eu gosto de chamar. E eu acabei caindo nesse ramo por conta desse começo e um pouco também por uma questão de, eu acho que, bagagem cultural. Minha mãe é professora, eu tive a experiência de morar fora do Brasil, eu falo outros idiomas, e isso acabou me conectando muito com esses clientes e acabei fazendo muitas amizades. E acabou se tornando, vamos dizer assim, consequentemente, um nicho de atuação e um grupo de amigos, né? Foi mais ou menos isso. Claro que a conversa que eu tive contigo, né, Raine, foi mais de 1 hora. Se você deixar eu falando aqui, eu vou embora, tá? Tentando ser breve. Com certeza. Mas fala pra gente como o que te levou
porque eu lembro que você comentou comigo uma coisa bem interessante, que você falou que o que você trabalha hoje, o tipo de produto que você trabalha hoje, o tipo de público, né, tem muito a ver com você, né, com a sua Sim. trajetória de vida, assim, com a sua educação até, você me falou, né, a questão do estímulo da sua mãe em ler bastante, na importância da cultura também. Sim. Eu acho que assim. Como que assim? Uhum. É como a gente está falando aqui para, vamos dizer, a maioria dos nossos ouvintes vão ser corretores de imóvel, alguém que é do mercado, né? E sendo bem prático, porque eu sou corretor, eu sei que o mais difícil, falando em segmentação como estratégia de atuação, o mais difícil é a gente não querer abraçar o mundo. Até a gente estava conversando agora há pouquinho, eu acho que uma das coisas mais difíceis para o corretor de imóvel é ele não atender certos tipos. Não é em si dizer o que ele vai atender, sabe? Na minha opinião, o mais difícil para o corretor de imóvel, ele escolher o que ele não vai atender. Tipo, ele colocar assim, ó, esse perfil eu não atendo. Seja o que for, eu não atendo. Então, vou dizer um exemplo meu. Até comentei com vocês. Eu atendo basicamente casas e apartamentos, 800 mil, 1 milhão, daí para cima. Imóveis abaixo desse valor eu não atendo, eu encaminho para alguns amigos, não é minha especialidade. Imóveis acima desse valor, 3, 4, 5 milhões, eu também não atendo se forem comerciais, porque não é uma especialidade que eu tenho. E eu, como corretor de imóvel, que vivo de honorários, e a gente só ganha se a gente fecha o negócio, às vezes dá vontade, né, de vir um imóvel, um comercial, um cliente fala, eu quero comprar um barracão comercial de 2 milhões de reais. Puxa, dá aquela vontade, meu, eu vou atrás de um barracão de 2 milhões de reais para esse cara, vou parar tudo que eu faço. Eu já fiz isso outras vezes e vi que deu errado, porque eu acabei focando muito nesse cliente, desfoquei de todos os outros que eu vinha atendendo, e por uma questão de empresa, a empresa dele acabou tendo um problema, ele acabou não comprando nada e parou tudo. Resumindo, eu não atendi os meus clientes que eu já estava atendendo, eu perdi o foco e não fechei negócio e não fechei nenhum dos outros. Então isso aí serviu como aprendizado para mim, pode servir para vocês, corretores de imóvel, por uma questão de segmentação. Você escolher o que você vai dizer não. Não é para você escolher o que você vai dizer sim. Porque escolher o que é para dizer sim é fácil. Ah, só vou trabalhar com casa acima de 5 milhões. Poxa vida, mas você vai viver disso, né? Tem como? O que você falou que eu acabo, vamos dizer assim, tendo esses meus amigos, é por uma questão cultural. Eu acho que a segmentação ela tem que partir mais uma base, talvez pessoal, intelectual, vamos dizer assim, talvez, do que por algum outro tipo de escolha, né? Eu até comentei contigo, é uma opinião que eu tenho. Eu ouço o pessoal falando que não, você quer ser um corretor de alto padrão? Você tem que usar gravata, você tem que andar de terno, andar de carro importado, frequentar os melhores bares, ir nas academias que os seus clientes estão. Assim, bem pueril, na minha opinião, faz sentido, mas é muito raso, é fundo como um pires. Essa opinião, assim, é o meu ponto de vista, tá, Rayane? Eu acredito que você se vincula com os seus clientes e você cria uma segmentação muito mais por uma questão intelectual ou nível de conversa do que qualquer outra coisa. Às vezes você tem um gosto, sou aquele cara mais festeiro, mais gosto de balada, gosto disso, gosto daquilo. Você não vai ter um perfil para trabalhar com área comercial. Provavelmente você tem um perfil mais para trabalhar com área residencial e talvez até trabalhar com chácaras. Eu conheço um amigo que é assim. Ele é de dupla sertaneja e trabalha só com chácaras. Às vezes um outro perfil não, outro perfil o cara é mais analítico, ele é mais, às vezes, enfim, focado em números, coisas assim. Às vezes o cara vai mais para uma área comercial, industrial, às vezes tem aquele cara que trabalha só com agronegócio. Entende o que eu estou dizendo? Sim, claro. Perfeita essa colocação. Espero Acho que que é faça bem por aí sentido. mesmo, né? Com certeza. E é isso, né? Não pode ser algo muito raso, o que você falou do Pires, né? É exatamente isso. Não se pode ter esses padrões como referência, né? Obrigada, Héctor. Sim, sim. Vamos lá. Nada. Agora eu quero chamar o Edjô. Edjô, que é de Aracaju, meu vizinho aqui. Meu vizinho não, meu conterrâneo, da mesma cidade que eu, trabalhamos juntos. Edjô, se apresenta, fala um pouco de você. E você é corretor, né? Atuou como corretor durante um tempo, depois começou a trabalhar mais na gestão, o que é onde atua hoje. Fala um pouco de você e assim, sob o olhar de corretor e de gestor que você tem hoje,
e um olhar que já tem um tempo, né? Você já é corretor há um tempo, já trabalha no mercado imobiliário há um tempo. Fala um pouco sobre a linha do tempo, assim, desde que você entrou no mercado até hoje, sob o olhar da segmentação, né? Como que você acha que evoluiu? Você acha que os corretores hoje eles tendem a trabalhar nichando mais ou não? Ou se isso é variável? Teve alguns períodos que isso foi mais forte e hoje não? Fala um pouquinho dessa linha do tempo, assim, na segmentação, sob o seu olhar. Show. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, do Imóvel Experiência, e é uma plataforma que eu sempre acompanho, né, meu amigo Claudino. A gente consegue visualizar as melhores práticas aí a nível nacional, e isso é muito importante, por isso que eu sempre recomendei e estou tendo hoje o privilégio de estar aqui contribuindo um pouco e aprendendo, né? Como eu atuo no mercado imobiliário sergipano aqui há quase 15 anos, eu passei por grandes etapas, né, dentro do mercado. Então, eu fui corretor os primeiros 4 anos, e após isso, trabalhando com gestão até hoje. E é engraçado que quando a Rayane me convidou e conversou comigo sobre o assunto, ela me fez lembrar de coisas que eu não estava lembrado mais, que lá atrás, quando eu fui corretor, a gente teve uma segmentação dentro da imobiliária, ou seja, eu trabalho até hoje para o mesmo grupo, né? Hoje eu atuo no ramo de multipropriedade, mas é um projeto do grupo da Coab Prêmio, que é a empresa que eu trabalho, e o grande insight que ocorreu foi isso. Lá atrás, né, há mais de 10 anos atrás, a gente, sendo multimarca, a Coab sendo multimarca, ela nichou as suas equipes para focar em determinadas construtoras. Eu até brinquei que há 10 anos atrás a gente tinha houses dentro da própria imobiliária. Isso foi engraçado. Mas falando do ponto de vista como gestor, por exemplo, eu até conversei com o Héctor e com o Matheus, que estou curioso para saber deles, porque é o grande gargalo nosso, é trazer para o nosso corretor, dizer, você pode ser especialista. A gente, muitas vezes, traz indicadores, olha, você vendeu mais nesse segmento, o cliente com esse perfil, quando eu passo para você, que você atende, você converte melhor. Então, por que você não pensa em focar aqui, né, e abrir mão um pouco desse cliente, deixar esse cliente para quem tem mais habilidade, para quem tem mais a ver, para quem tem conexão, né, como o Héctor falou, é uma coisa meio que natural, porque você cria uma conexão, tem muito a ver com o seu propósito, né, tem muito a ver com a sua persona. Então, é um grande desafio. Você chega para o profissional, várias vezes cheguei os profissionais, mostrei com dados, com indicadores, não, mas eu não posso abrir mão, eu não posso deixar de vender isso, porque se eu tiver o cliente, eu vou perder essa venda. E, complementando o que a Rayane perguntou, eu acredito que existe uma evolução, sim, e eu tenho certeza que é inevitável. Se você vai para o direito, o advogado, ele se especializa em algo. Se você vai para a medicina, o médico da mesma forma. Isso não é à toa, né? É provado que você consegue, sim, entregar valor para seu cliente, porque um grande questionamento que eu escuto dos corretores é, não, meu foco é no cliente. Será que esse foco está sendo no cliente mesmo? Será que você, sendo generalista, você consegue entregar valor para aquele cliente, de fato, né, de todo o processo, né, desde a prospecção até o pós-venda? Você consegue mesmo fazer isso? Será que você é especialista para esse cliente mesmo? Seu foco é o cliente ou seu foco é tudo? E acaba não tendo nada, né? Então, eu acredito que é um grande gargalo do mercado. Esse gargalo é muito grande, mas Héctor e Matheus está aí para provar que é possível. No nosso mercado aqui tem surgido já algumas imobiliárias e alguns corretores que já estão direcionando ou para bairro, ou por perfil de cliente, ou por Minha Casa Minha Vida, ou por alto padrão, mas ainda é muito comum você pegar o corretor e ele, até nas próprias redes sociais, do Minha Casa Minha Vida ao alto padrão, né? Então, é muito mais complexo esse trabalho generalista, né, do cliente, do corretor, poder realmente entregar, né, um trabalho de qualidade, agregar valor, porque é o que o cliente está exigindo cada vez mais.
Maravilha. Tem bastante experiência e muita coisa para nos contar, com certeza, principalmente com relação, porque você teve acesso e tem acesso a muitos corretores, né, no dia a dia e tal, então você com certeza vai trazer essa visão também, muito legal. Valeu, Joe. Bom, lembrem de seguir o Imob Experience tanto aqui no canal do YouTube quanto no Instagram. Acompanhe que a gente está preparando muita novidade, vão vir cursos, treinamentos. Os webgroups são sempre gravados, né? Hoje é dia 6 de agosto de 2020. Todos os nossos webgroups ficam salvos no nosso canal, então acompanhem, deem uma olhadinha no nosso canal, que tem muita coisa legal, muito conteúdo de qualidade, e a gente sempre traz figuras do mercado imobiliário, então fiquem ligados. Bom, vou chamar agora o Matheus, que é de Brasília. Matheus hoje está atuando numa grande imobiliária de Brasília, e é legal que a gente tem hoje aqui convidados de várias partes do Brasil e várias realidades, né? Então, o Ettore está em Maringá, que é uma cidade que não é uma cidade muito grande, né? Assim como Aracaju também, e Brasília já tem uma realidade bem diferente. Então, Matheus, se apresenta para a gente, fala um pouquinho o que você faz, como que você entra no mercado, e onde você atua e como que você caiu, né, nesse nicho que você atua hoje. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando dessa live aqui. Eu acho que eu sou novo aqui no mercado, tenho 20 anos só de idade e 3 anos no mercado imobiliário, né? Mas acho que o que eu aprendi nesses 3 anos dá para ajudar um pouquinho alguns corretores, sim. Bom, eu sempre atuei no mercado de médio alto padrão. Eu tenho famílias, parentes que trabalham imobiliárias, têm imobiliária também. Tenho parentes que moram em médio alto padrão também. Então, assim, eu meio que nasci nessa área, nesse ciclo, entendeu? Ontem a Rayane me ligou, ela fez uma pergunta bem interessante. Especialista ou generalista? Eu fiquei pensando um pouco porque é o seguinte, infelizmente, tem muito corretor que, quando entra no mercado, foi o meu caso também, tá? Nos primeiros 10 meses, o que eu queria era dinheiro, comissão. Então, de início, eu não estava focando em um público específico, entendeu? Então, quando eu comecei a atender qualquer cliente, qualquer segmento, eu comecei a me perder, entendeu? E eu não comecei a ganhar dinheiro com isso. Tem corretor que acha que só porque vai atender todo mundo, acha que vai vender para todo mundo. E não é assim que funciona. Coem vai fazer mais ou menos, acho que fez 1 ano já que eu estou na Coem. É uma empresa que me recebeu com muito carinho. A empresa tem 35 anos de mercado já, são 3 filiais. Eu trabalho aqui na filial do Lago Norte, para quem não conhece aqui o Brasília, tá? Então, o que os outros corretores falam agora aqui faz tremendo sentido. Então, né, a primeira impressão fica. Se você começar o jogo perdendo, você nunca vai ganhar. Então, eu acho que você tem que mostrar para o cliente que você entende do assunto. Se eu trabalho em imóvel de médio, alto padrão, o que eu vou fazer em um imóvel de baixo padrão? Além de me queimar, vou perder meu tempo, vou perder o tempo do cliente, vou perder tempo de todo mundo. Entendeu? E o cliente vai achar que eu não sei de nada. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, vou trabalhar numa loja de sapato, por exemplo. A Centauro e a Sérgio são lojas que vendem sapato, mas são completamente diferentes. Se eu trabalho na Sérgio, eu não vou conseguir vender uma loja, um sapato da Centauro, entendeu? Porque o público é diferente, eu não sei mais ou menos qual é a linguagem deles, do público que eu não atendo, eu sei a linguagem do meu público, entendeu? O que eles querem, o que eles buscam. É o seguinte, o que você tem que mostrar para o cliente é que aquele produto não é só um produto. Tem muito corretor que só fala, não, aqui são 3 quartos, aqui são 2 quartos, só isso que fala. Acho que quando você cria um cenário para o cliente, do que você está mostrando, faz ele se sentir morando no imóvel mesmo, entendeu? E aí ele vai saber que você está entendendo do assunto. Então, eu acho que é basicamente isso. Você ser especialista, você pode, além de ganhar mais dinheiro com isso,
você vai acabar se identificando mais, entendeu? Agora, se você for generalista, talvez não seja esse o mercado para você atuar. Eu acho que isso aí pode acabar atrapalhando a sua vida, enfim. Boa. Porque é isso, né? É humanamente impossível você conhecer e ter realmente conhecimento de todos os produtos, né? É impossível. Maravilha. Bom, Ettore agora. Vamos lá. Produção, por favor, coloca o Ettore na tela que eu quero Estou aqui. perguntar uma coisa para ele. Pois não. Ettore, você que tem um posicionamento muito forte na internet, e você é uma figura, né? Você tem essa. Ettore Neto, seu corretor, é uma marca, né? Bem forte. E qual a relação que você vê? Pois é. Qual a relação que você vê entre o posicionamento do corretor e ele estar segmentado no mercado, né? Qual a relação que você vê com relação a isso? Legal. Ótima pergunta sua, viu, Rayane? Obrigado. Nossa, eu acho que tem tudo a ver. Eu vou dar um exemplo clássico. Aquele corretor de imóvel que tem a foto do seu WhatsApp com a camisa de time segurando um copo de cerveja. Isso aí demonstra um pouco do posicionamento dele referente a um time, referente a uma bebida alcoólica. Mas, assim, às vezes, o que tem por trás disso? Ou seja, o que isso aparece aos olhos do cliente, né? Aí, falando sobre posicionamento, eu mesmo, nas minhas redes sociais, igual você falou, eu gosto muito de gerar conteúdo, e esse conteúdo que eu gero é focado no meu público-alvo, no meu cliente. Então, por exemplo, uma das dores dos meus clientes é imposto de renda. Eles reclamam muito quando tem que pagar imposto de renda, eles têm dúvidas sobre como ter descontos em questão de tributação. E quando eu gero algum vídeo ou faço algum conteúdo, eu tento gerar algum conteúdo para atender esse tipo de demanda específica. Então, o meu posicionamento, minha atuação na rede social é para gerar um conteúdo que atinja diretamente a dor da minha segmentação de mercado. Estou me fazendo claro? Sim, sim, com certeza. Tá sim, pode continuar, tô adorando. A ideia é mais ou menos essa. Todas as postagens que eu faço, eu tento seguir uma sequência, vamos dizer assim, de tentar gerar mais conteúdo do que apenas ofertar imóvel. Eu acredito que o Gabriel Villarreal, que é um palestrante especialista em Disney, um cara que eu adoro mesmo, assim, sou fã, ele fala de um negócio que é assim, existe o corretor gato, que é aquele gato que fica correndo atrás dos ratinhos, e existe aquele corretor que é o queijo, que o queijo ele fica paradinho em cima de uma ratoeira, e a hora que o ratinho vem pegar esse queijinho, ele pega. Eu tento me posicionar dessa forma. Eu tento gerar conteúdo e gerar valor para o meu cliente, para quando ele estiver naquele momento da jornada de compra, de fechar negócio, ele lembre de mim e acaba entrando em contato comigo. Isso ajuda muito porque daí eu consigo pegar, falando em funil de vendas, eu tento pegar mais do meio para o final do funil de vendas do que quando eu estou apenas ofertando imóvel. É uma coisa que eu venho tentando, parece que vai funcionando mais ou menos dessa forma. Eu tento, quando eu gero conteúdo, ou quando eu faço alguma coisa que gere valor para ele, a partir do momento que ele lembrar, ou ele for realmente comprar um imóvel, ele vai vir falar comigo, porque eu gerei algum valor que foi percebido para ele. Como o Matheus comentou, que eu achei bem legal, ele falou assim de 4 suítes, de entendimento do assunto. É igual, às vezes, quando eu vou vender... acho que o Bruno Lessa fala isso, eu adoro ele, escritor. Ele fala assim, que ninguém compra 4 suítes ou 3 suítes. Ele compra a privacidade de cada um dos filhos, né? É por isso que eu gosto de usar esse termo de imóvel dos sonhos e não alto padrão, porque às vezes pode parecer um pouco, não sei, às vezes eu ouço, soa meio assim estranho. O alto padrão parece que você está dividindo as pessoas em boas e não tão boas, ou enfim, melhores que outras, e não tem nada a ver com isso. É sobre necessidades, né? Às vezes a pessoa tem um imóvel que é de necessidade, primeira moradia, sair do aluguel, tem N questões que é muito bonito até trabalhar nesse mercado, eu acho que é um dos mercados mais emocionantes que tem, assim, de ajudar o cara no primeiro imóvel, né? Deve ser muito legal. E
E tem essa outra segmentação que é mais de dor e necessidade, que às vezes o cara já mora bem, porém ele teve mais um filho e agora ele está com 3 filhos. Onde ele morava tinha 2 suítes, agora ele quer 3 suítes, que cada filho tenha a sua privacidade, o seu banheiro, ou até que às vezes more alguém ou venha uma visita que às vezes vem com frequência, e essa visita possa ter a sua privacidade. Então eu vou vender um apartamento de 3 suítes, mas o foco não é nas 3 suítes em si, é na necessidade desse cliente, né? É mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Foi muito bom, que ficou bem didático, né? E deu para as comparações que você fez. São ótimas, obrigada. Bom, vamos voltar com o Edjô. Edjô Dantas. Edjô, o que você falaria para um corretor que está corretora que está começando no mercado e que está bem perdido, né? Porque quando você já tem um tempo de mercado e muitas vezes, infelizmente, quando o que acontece muito é do profissional entrar no mercado, conhecer tudo e depois decidir o nicho que vai seguir, né? Mas o que você recomendaria para um corretor que está iniciando? Como que ele poderia já buscar esse nicho, né? Seja por público, porque existem vários tipos de segmentação, né? Por público, por produto, por região. E o que você falaria para esse corretor que está começando? Realmente é bastante complexo o início da profissão. Eu tive alguns corretores na prática que hoje são bons profissionais, mas no início a gente precisou discutir um pouco para poder encaixar melhor aonde ele atuar. A figura do corretor é muito comum você imaginar aquele corretor que sai para mostrar o imóvel, né? Então, o mercado primário, como a gente conhece o mercado de imóvel na planta, muitas vezes para o público externo ele não é tão visual. Então, o pessoal olha para o corretor, acha que é aquele que pega a chave, vai com o cliente e mostra o imóvel. Então, muitas vezes, quando o estagiário, né, a pessoa que quer ser corretor, chega nesse mercado, ele acredita que vai ser esse corretor. E aí, ao longo da minha vida como gestor, eu consegui identificar uma coisa muito boa, que como aqui, você vai ser corretor de imóvel primário, você vai vender imóvel na planta. Por quê? Porque a gente vai poder acompanhar você mais perto, você vai visualizar o imóvel, que no futuro será um imóvel seminovo. Então, você acaba vendendo esse imóvel na planta, quando entrega esse imóvel, você já sabe, você participou da construção desse imóvel, então isso traz uma curva de aprendizado melhor. Muitas vezes, esse período é pouco, o corretor fica ali no imóvel novo pouco tempo, vai para o seminovo, muitas vezes ele não sai do novo mais, ele se acostuma com o imóvel na planta e vai seguindo. A gente que é do mercado, sabe que é até um pouco polêmica essa questão de ser especialista ou generalista, porque na prática é muito complexo mesmo, né? É muito complexo. Eu já trabalhei com mais de 150 corretores aí, com várias equipes de vendas, e a gente sabe o nível de complexidade disso, porque o corretor precisa faturar, ele precisa ganhar, e como o próprio Héctor falou, ele não consegue entender que às vezes ele não está tendo resultado porque ele não está focando, porque ele precisa focar. Então, esse trabalho tem que ser feito junto com gerência, com o corretor. Se ele for autônomo, ele precisa buscar um estágio mental, um modelo mental, que até a psicologia chama de fluxo, né? Estágio de fluxo, onde você consegue focar totalmente naquilo. E para você ter isso, você precisa de um norte. E esse norte você precisa da ajuda de profissionais. Se você vai começar, eu recomendo muito você começar em uma imobiliária, né? Ou começar até numa própria house, que vai fazer com que você foque ou em um segmento, ou que você foque em um produto específico. É tão complexo que, se a gente pegar pela região Sergipe aqui, por exemplo, é muito comum a gente ter incorporadoras que vendem Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, e vende alto padrão, a mesma construtora. Às vezes o cliente precisa ir na sede da construtora e é o mesmo espaço para o cliente Minha Casa Minha Vida, para o cliente de alto padrão. E a gente sabe que tem algumas situações que você tem que diferenciar para poder deixar a sua marca. Então, cada um tem o seu benefício, o seu cliente é importante, mas a dificuldade de segmentar é tão grande que as próprias incorporadoras não fazem isso. Então, hoje é muito comum já, isso tem diminuído, as construtoras têm buscado mais o seu nicho, o seu mercado.
para poder fazer isso, mas não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. O que eu recomendo para quem está no mercado há muito tempo é verifique as vendas que você fez, verifique o cliente que você cria mais conexão, verifique se o local que você está trabalhando está lhe trazendo isso, né? Se a pessoa está ali ajudando a você desenvolver o seu trabalho, a você entender que você consegue evoluir mais naquele nicho, naquele espaço, naquele mercado, porque senão você vai ficar patinando, e daí você não vai conseguir evoluir e o tempo vai passando. Então, eu recomendo para quem está começando, realmente buscar auxílio, se possível começar em uma imobiliária, começar em uma house, né, que ele possa começar o imóvel na planta, que é o imóvel futuro, e eu tenho no último ano, eu trabalhei especificamente com multipropriedade. Então, apesar de ser um empreendimento imobiliário, ele foge um pouco do conceito normal que a gente utiliza, mas ele tem algumas práticas que a gente consegue enxergar melhor hoje o mercado imobiliário convencional, vou chamar assim, a gente consegue ver algumas práticas, né? A prática da segmentação, por exemplo. A multipropriedade, ela trabalha especificamente com o público, então é uma persona específica. Então, é aquele cliente da segunda moradia e o cliente que tem cultura de férias. Trabalha desse jeito. E eu tive a experiência de convidar corretores que eram generalistas para trabalhar com isso. E muitas pessoas me perguntavam, rapaz, você conseguiu que aquele corretor tivesse um desempenho bom, aquele tivesse um desempenho bom, aquele tivesse um desempenho bom. E eu só fiz o que eu já tinha solicitado a eles para fazer, que era focar, e eles não queriam focar. Como era um projeto diferente, era uma coisa só, não tinha escolha, é um produto, é uma maneira de trabalho, você quer, eles conseguiram ter sucesso. Então, é provado, né, não adianta brigar contra isso, é provado que quando você foca, expande e você melhora os seus resultados. Agora, a maneira como você vai identificar isso vai muito da sua experiência, do seu planejamento e do seu propósito, onde você quer chegar e como você quer chegar. Muito bom, muito legal essa dica, valeu, Gil. Inclusive, eu fui da equipe, né, da sua equipe nesse trabalho com a multipropriedade, e eu senti isso na pele, realmente, eu trabalhava no mercado tradicional, né, com lançamentos, e quando tive ali um produto totalmente diferente, nossa, eu tive muita dificuldade em conciliar os dois, até que eu parei, eu disse, cara, o que eu tô fazendo, né? Eu tenho que focar, não dá para ter dois focos, porque senão realmente é muito difícil você ter oferecer um atendimento de qualidade quando você não foca. Perfeito. Bom, a gente teve um web group há pouco tempo, sobre marketing imobiliário. O Pablo Bueno, na B1 Imóveis, comentou uma coisa que, quando eu fiz a curadoria com o Matheus, eu lembrei na hora, que é sobre coerência. O Pablo Bueno até deu um exemplo sobre, quando você pega uma revista sobre carros, e você vê uma receita de bolo, você acha estranho, porque você não espera aquilo, né? E aí eu queria chamar o Matheus aqui para ele comentar um pouco sobre essa questão da coerência, né? Quando um corretor ele trabalha com vários tipos de produtos, o cliente ele fica confuso, né? Acho que foi até essa palavra que você usou quando a gente se falou. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que você vê isso, né? Essa coisa do profissional que trabalha com vários produtos, que anuncia vários tipos de produtos, o impacto que tem isso para o cliente. Eu acho que quando o corretor, não só o corretor, mas qualquer vendedor, trabalha com qualquer tipo de produto, sem se especializar naquilo, eu acredito que o cliente em si, ele pode acabar gerando não tanta confiança em você. Ele fala, pô, ele me atende em um padrão, só que eu tô vendo que ele tá trabalhando em outros padrões, então isso pode acabar queimando o filme dele completamente, entendeu? Se, por exemplo, eu captar uma casa em uma região que eu não consiga, que eu não tenho conhecimento, eu posso até apresentar a casa, eu conheço a casa, apresento, mas aí o cliente pergunta para mim, Matheus, me fala um pouco da região. Eu não vou saber responder ele. Aí fala, pô, o corretor veio aqui e fez perder meu tempo para ver a casa, para ele não conseguir falar da região. Ele só falou da casa em si.
Porque quando a gente fala em vender casa, vender apartamento, não é só o imóvel que está no ciclo ali, engloba tudo. Engloba o imóvel, engloba a região, engloba os comércios próximos também, engloba a segurança. Então, o que adianta eu conseguir responder algo sobre o imóvel, que eu com certeza posso saber muito bem sobre isso, e não saber responder o resto, entendeu? Então, eu acho que o cliente vai acabar perdendo a confiança em você. É aquela questão, quando o cliente gosta de você, ele te indica para uma pessoa. Quando ele não gosta, ele fala para 10 pessoas isso. Então, você não perdeu um cliente, você perdeu 20, 30 clientes, entendeu? Então, são situações que você tem que tentar e parar, calma aí. Eu acho que o corretor tem que entender o que ele quer primeiro. Tá, eu quero vender imóveis de médio padrão, por quê? Eu quero vender minha casa, minha vida, por quê? Eu acho que o corretor tem que deixar isso bem claro na cabeça dele, por que ele está fazendo isso. E não ficar focando só na comissão. A comissão vem com o trabalho que você faz. Se você ficar saindo, roubando tudo para você conseguir tentar vender alguma coisa, você não vai conseguir alcançar nenhum lugar. Enquanto um corretor que está se especializando em uma região específica, ele está ganhando mais que você. Está trabalhando talvez menos, porque você está rodando o bairro todo, a cidade toda para conseguir vender, está ganhando menos, o corretor está se especializando em 1, 2, 3 bairros ali que ele atende e ganhando mais que você. Então, acho que essa questão de você generalizar o seu público, você pode acabar se decepcionando, ansiedade também pode criar em você, enfim, você pode passar a ter algumas consequências a respeito da sua decisão, entendeu? É uma decisão, se o corretor fala, não, eu acho que eu consigo trabalhar com todos os públicos, vai lá, tipo assim, boa sorte para ele, entendeu? Se não der certo, você me fala, se der certo, você me fala também, mas assim, é um pouco difícil dar certo essa questão deles de generalizar tudo, assim. Eu acho que pode acabar levando ele para um caminho bem, bem errado. Boa colocação. Agora eu vou pedir para todo mundo vir aqui para a tela. Obrigada, Israel. Obrigada, produção. Veio uma pergunta aqui no chat e eu queria jogar para todos, porque cada um de vocês tem uma realidade, né? A cidade de vocês tem uma realidade, enfim. E aí eu queria ver um pouquinho queria que vocês falassem um pouquinho da realidade de vocês com relação a essa pergunta. Vamos lá, a pergunta diz o seguinte, é do Fabrício D'Angelo, e ele pergunta o seguinte, vocês acreditam que a segmentação territorial, um bairro, por exemplo, é uma boa estratégia para combater o bombardeio online de grandes? Vamos lá, Joe, como é que você vê isso? Você acha que é possível? Você acha que é uma possibilidade? Sim, eu acredito que é possível, sim. Lógico que isso é muito regional, a gente tem que avaliar o tamanho do bairro, tem que avaliar a demanda daquele bairro, como o Fabrício perguntou, do ponto de vista online, né? Então, na verdade, ele está pensando na prospecção. Então, se eu penso de criar um funil um pouco menor daquela região, isso realmente vai me ajudar, porque os grandes players, geralmente, eles atacam a cidade, vários bairros. Então, eu acredito que é possível, sim, fazer, porém, é muito regional. A gente tem alguns bairros aqui, tem poucos bairros que você consegue pensar só naquele bairro. Não sei se o Matheus e o Héctor, na região deles, assim, conseguem fazer diferente, mas aqui, dependendo do bairro, se você escolher, você não vai conseguir ter tanto êxito, porque não vai gerar demanda para você, mesmo você sendo um especialista. Você vai precisar agregar muito valor aí para poder atrair esses clientes só para você, porque a demanda é pouca, né? Na verdade, a gente precisa da oferta de clientes para poder ter sucesso. Então, é possível fazer? Do ponto de vista online, inclusive, é ótimo, porque você consegue fazer testes até para... Já pensando em um nível maior, né, Héctor? Se você quer você quer definir qual nicho você quer atuar. Então, você pode usar isso como dado. Você pega as últimas vendas que você fez nos últimos anos, segmenta por aquele bairro e tenta fazer um teste naquele bairro. De repente, você vai ter sucesso. Mas, falando do ponto de vista, assim, comercial mesmo, a ideia é
justamente oferta. Você tem que avaliar se essa oferta vai suprir o que você precisa para poder seguir. Perfeito. Até porque acho que tem aquela coisa, eu seleciono um bairro ou uma região específica, e aí eu posso nichar mais ainda, por exemplo, só trabalhar com casas daquele bairro, ou só com apartamentos a partir de 100 metros quadrados. Enfim, tem várias possibilidades, né? Matheus, você que é de Brasília, que é uma cidade que acho que essa questão de você escolher uma região para trabalhar é mais forte, como é que você vê isso? Você acha que é uma boa estratégia? Eu acho que você escolhendo apenas um bairro em específico, eu acho que pode ser bom a médio prazo. Eu creio nisso. Porque é igual o Dantas falou, pode ter muitas ofertas até um determinado ponto, mas pode chegar um período que não vai ter tanta oferta, a demanda pode continuar, talvez, mas assim, os produtos podem acabar, entre aspas, entendeu? Eu acho que quando você especializa, claro, você pode ganhar muito dinheiro focando em um bairro só, mas acho que em médio prazo. Agora, quando você pega uns 2, 3 bairros que talvez estejam na mesma linha, talvez seja mais fácil, porque aí, para acabar a oferta, acho que demora mais. Aí já é um longo prazo, entendeu? Por exemplo, aqui, a empresa em específico, a Coem, ela tem um foco principalmente em 3 bairros, né, que seria lá o Norte, Águas Claras e Plano Piloto. Seria Asa Norte, Asa Sul ali. Então, assim, a chance de a gente ter menos procura, ter menos oferta, é bem pouca, assim, porque a gente tem um leque maior, entendeu? Agora, pô, você vai em bairro hoje aqui em Brasília que só tem uma imobiliária focando lá. Todo mundo conhece essa imobiliária. O foco dela é lá. Cada proprietário, cada cliente deixa o seu imóvel com eles. Mas e aí, como é que fica depois se acabar isso? Ou acabar, vender tudo, enfim. Eu sei que pode demorar um pouco, você pode ganhar muito dinheiro daqui a um bom tempo, mas eu acho que pode ser um pouco arriscado, sim, se você focar apenas em um bairro a longo prazo. Eu acho que pode ser perigoso, sim. E Ettore, eu lembro que você comentou que você, de certa forma, se inspira um pouco nos corretores dos Estados Unidos, né? E que tem essa coisa da marca muito forte. E fazendo link com uma postagem que o Edjo Dantas fez essa semana sobre marca, né? Ele fez uma comparativa assim. Quando você pensa em esponja de aço, você lembra de Bombril. Enfim. E aí, quando você lembra de, por exemplo, um bairro específico, de quem que você vai lembrar? Será que exemplo, sou uma corretora que trabalha com o bairro X. Será que quando as pessoas pensarem em comprar no bairro X, eles vão lembrar de mim? Essa pessoa vai lembrar de mim? Será que eu estou sendo vista dessa forma? O que você tem a dizer sobre isso, Ettore? Legal, Rayane. Você falou realmente, eu me espelho muito, eu gosto de olhar muito para fora. Graças a Deus eu não tenho a barreira do idioma, então eu acabo consumindo conteúdo mais Estados Unidos e Inglaterra. E eu vejo que lá fora são mercados, às vezes, mais maduros do que o nosso. São mais profissionalizados, são mais estruturados, mais antigos mesmo, né? E eu acho que tem muita coisa para ensinar para a gente, sabe? Isso da segmentação e trabalhar o corretor como marca, isso aí eu venho tentando fazer já faz algum tempo. Acho bom, gosto disso, acho que me fortalece e faz com que o cliente, igual você falou, lembre de mim. Pensou em imóvel, o cara vai lembrar do meu nome, porque eu bato muito nessa tecla, né? Aqui, ó, Ettore Neto, seu corretor de imóveis. Eu gosto de usar esse slogan. Aí, emendando isso na pergunta, só para fazer uma contextualização, tem um negócio que é muito antigo, tá? Se alguém está escrito no templo de Apolo, na Grécia, é conheça-te a ti mesmo, né? Se conheça, basicamente. Como quase todo mundo está ouvindo a gente aqui é corretor de imóvel, então a gente está falando para corretores, o que eu diria? Primeira coisa, acho que para uma segmentação, seria você se conhecer. Como você se conhece? De uma forma prática. Peça para pessoas próximas de vocês, amigos, pessoas que vocês convivem com a maior frequência possível, listar 10 características suas, para várias pessoas. Então, você pega para várias pessoas, cara, dá 10 características minhas. Você acha eu
animado, você acha eu desanimado, você acha eu legal, você acha eu inteligente, você acha eu esperto, enfim, sei lá, características, 10. Pega de várias pessoas, coloca cada uma numa folha, expõe numa mesa, depois você vai juntando elas e vai vendo quais são as características em comum. Você vai chegar num grupo de características que mais te define. Isso com pessoas do seu trabalho, da sua família, esposa, amigos, enfim, abre o leque o máximo possível. Acho que a partir daí, sabe, Raiane, acho que você começa a ter alguns insights, e daí você começa a ver, eu sou mais para esse jeito, eu sou mais para esse jeito. Beleza, sendo isso aqui o que eu sou, o que as pessoas me enxergam, porque às vezes o que você acha que você não é o que as pessoas te enxergam, né? Mas assim, do jeito que as pessoas te enxergam, você consegue desenhar mais ou menos o perfil do imóvel que você vai trabalhar. Tem um negócio que chama mapa de empatia. Se você digitar no Google, você vai ver lá mapa de empatia. Eu geralmente tenho o hábito de traçar isso por imóvel ou por região. Então, baseado nesse mapa de empatia, eu consigo saber mais ou menos qual vai ser o perfil de pessoa que vai comprar aquele imóvel, ou aquela região, ou aquela segmentação de valor, pensando em residencial. Aí eu consigo ver se isso condiz com o que as pessoas acham que eu sou. Acho que dessa forma você consegue montar a sua segmentação de uma forma mais estruturada, para dar uma dica mais direta. Respondendo ali se é sobre bairro, eu fiz uma anotação que eu acho bem legal, que é bem regional. O mercado imobiliário, a gente sabe, ele é micro-regional. Então, ele tem regiões dentro das regiões, né? Eu estou morando em Maringá, mas eu já morei em Florianópolis e eu nasci em São Paulo, capital, e eu morei no Japão, eu já viajei, enfim, fiz um monte de coisa em alguns lugares. E eu vejo que o mercado imobiliário sempre é micro-regional, em qualquer lugar. Em Floripa, mais ainda, que é uma ilha, então você atua meio que por bairros. Então, talvez fosse dar uma dica para segmentar, além dessas que eu falei, seria o quê? Talvez você procurar por regiões. Em vez de ser bairro, falando em segmentação territorial, seria por regiões. Então, por exemplo, São Paulo, eu vou atender a região leste, eu vou atender o bairro da Penha, Itaquera, e igual o Matheus comentou, achei bem inteligente a colocação do Matheus, pegar alguns bairros, porque daí você não fica tão refém de uma região só, né? Você pega algumas regiões que ou são próximas ou são semelhantes. Né? Em São Paulo, eu vejo isso com bastante clareza, talvez porque eu seja de lá e conheça, mas a cidade é muito grande, são 20 milhões de habitantes, tem que segmentar. Em Maringá, onde eu estou, a cidade tem 430 mil habitantes. Aracaju é maior e Brasília é muito maior. Então, de nós aqui, eu que moro na cidadezinha menor. E aqui, como a cidade é menor, eu acabei focando em residencial, então eu não trabalho com comercial, eu trabalho só com imóvel pronto ou na planta da construtora que eu represento, porque se for imóvel na planta eu só vendo a IoT, eu sou exclusivo da construtora, e eu também trabalho com imóveis prontos de terceiros. E eu acabei colocando uma segmentação por preço, então eu trabalho tanto casa quanto apartamento a partir de tal valor, porque daí eu consigo, vamos assim, interagir um pouquinho melhor, porque dependendo do valor do imóvel, tipo Minha Casa Minha Vida, cara, Minha Casa Minha Vida é complexo pra caramba, você tem faixas, você tem aprovações, você tem N documentações que não tem nada a ver com o, vamos dizer assim, o SFI, que é onde eu trabalho, que é mais ou menos o financiamento para imóvel acima de 1,5 milhão, que tem outras características que eu acabei um pouco por tentativa e erro, você vai fazendo, eu sou corretor há 11 anos, então você vai fazendo muita cagada no meio do percurso e você vai aprendendo, aí você fala, agora eu tô, né, sabendo como que a banda toca mais ou menos e consigo às vezes auxiliar um pouquinho mais o cliente. Então, minhas dicas seriam mais ou menos essa, para você pegar esses exemplos de regiões e ter em mente de você não ser o gato que fica correndo atrás e tentar ser o queijo ao qual atrai. Eu só queria complementar um pouco do que o Neto falou. Maravilha. Achei interessante como você falou que você segmenta de acordo com, vou pegar um imóvel até tal preço. Tem muito problema de corretor que é exatamente isso. Quando o corretor... Fora daqui, eu acho que não funciona. Eu tô falando assim, tem muito corretor, é porque veio na minha cabeça aqui, tem muito corretor que está muito preocupado com estoque. E acho que esse é um problema bem grande, porque é o seguinte, não adianta nada eu avaliar uma casa em 1,5 milhão e o proprietário falar para anunciar por 2,1 milhões, 2,5 milhões. Porque é o seguinte, se o imóvel não tiver visita, a culpa é minha.
porque eu não levo cliente, porque eu não dou satisfação. A culpa é sempre do corretor, entendeu? Então, eu acho que tem muito corretor preocupado em quantidade. Eu acho que o problema é esse. Tem muito corretor com 50, 30, 60 imóveis aí trabalhando, mas não está vendendo nada. Por quê? Porque ele decidiu aderir o que o proprietário quer. Eu acho que o corretor tem que ser sincero quanto a isso. Ó, eu avaliei seu imóvel em X, você está querendo Y. Se a gente não chegar num acordo aqui, talvez não seja interessante eu trabalhar, porque a culpa é minha. Se eu não vender, se eu não levar cliente, entendeu? Então, acho que é um grande problema disso. O corretor, ele até esnoba, né? Pô, consegui captar um imóvel bacana aqui. Aí você fala, tá, qual a média de preço lá? Não, 2 milhões. Tá quanto? 2 milhões e 600. Ué, como assim? Não vai ter visita, não vai ter nada. Você vai gastar dinheiro com isso, com o portal. Você vai gastar tempo até do cliente, porque ele vai se estressar com você, porque você não levou ninguém lá. Então, acho que os corretores em si, alguns têm que tomar cuidado com essa questão também. Aí até puxando aí, vou aproveitar puxando o gancho, Matheus. O que é que eu preciso para eu poder precificar esse imóvel do cliente? Preciso conhecer a região, eu preciso conhecer o imóvel, preciso conhecer o perfil do público, eu preciso conhecer demanda, oferta. Se eu sou generalista, como é que eu vou conhecer isso? Então, está aí um exemplo prático, a gente entrou numa discussão, um exemplo prático de que, se você é generalista, você vai ter dificuldade de agregar esse valor, de passar para esse cliente. Olha, as últimas transações na região eu fiz, ou eu participei, ou a minha imobiliária fez, né? E o valor médio foi X, baseado em todos os aspectos que a gente sabe que é necessário para fazer uma avaliação. Então, é muito comum, nesse sentido, você pegar o cliente e mandar print. Não, mas no LX vale tanto. No portal X vale tanto, no portal Y vale tanto, mas quem detém da informação, ou quem deveria deter dessa informação de maneira profissional, somos nós, corretores. E a gente não tem isso por quê? Porque a gente não segmenta. Se a gente segmentar, a gente vai ter expertise naquela área e vai passar credibilidade para o cliente. Não vai ficar naquela do cliente achar, não, ele está desvalorizando. Não, eu estou falando porque eu conheço, porque eu sou corretor da região, a gente tem até uma brincadeira com isso aqui, corretor da região. Sou corretor da região e eu estou passando essa informação porque a maioria das transações nesse bairro, nesse residencial, seja nesse nicho, sou eu que faço, porque eu sou especialista aqui. E até você se sente confortável de chegar para o cliente e dizer, se o senhor quiser, eu até recomendo uma segunda opção. Eu solicito do profissional para o senhor comparar, né? Mas para você ter autoridade para fazer isso, você precisa ser especialista, né? Então, acho que uma grande vantagem do que a gente está discutindo aqui, essa é uma das grandes vantagens, você ser focado naquilo ali. Isso de conhecer a região e até ter participado diretamente ou indiretamente das transações feitas naquela região, acaba que a avaliação desse profissional vai ser muito mais consistente, né? Porque, de fato, ele sabe quanto que foi vendido, por quanto foi vendido um imóvel semelhante àquele nos últimos tempos, que ele vai estar ali bem inteirado na região. Perfeito. E um negócio bacana também, só para complementar rapidinho, é porque Sim. Assim que eu entrei na Coem, o Gustavo, ele é diretor da Coem, ele me ajudou bastante em algumas questões. Acho que ele está vendo também a live. Ele me levou para captar uma casa aqui no Lago Norte, só que assim, como muitos corretores, tenho a facilidade de entrar na casa, olhar e já saber mais ou menos o preço, quanto é que vale. Entendeu? Eu entrei no carro e falei, Gustavo, vale tanto. Aí ele falou, Matheus, você tem base no quê? Isso aí. Como é que você sabe que vale esse preço? Como é que você avalia o imóvel? Aí eu falei, eu vou no imóvel, eu sei quanto é que vale e já falo para o cliente. Aí ele falou, Matheus, talvez já não seria interessante você fazer um relatório para o cliente, porque ele vai ter uma base quanto a isso, ele vai se sentir seguro em você, vai se sentir seguro no que você fala. Aí eu pensei nisso e realmente deu muito certo. Eu comecei a captar alguns imóveis e todos eu fiz relatório. Eu falei, você quer tal preço, mas vale esse preço aqui. Vou te mostrar o porquê. Eu mando relatório, motivo, tudo mais. E eles falam, tudo bem, concordo com você, porque tem uma base, entendeu? Então acho que para os corretores em si, é sendo interessante a partir de hoje começar a fazer esse trabalho, diferenciar um pouco.
Não só chegar e falar que vale aquilo, porque seu cliente vai se assustar, talvez. Só isso mesmo. Com certeza. Bom, infelizmente a gente já está chegando no final, já estamos aqui já 55 minutos, a gente é bem rígido com o horário, né, a duração de 60 minutos, mas lembrando que vai ficar disponível no nosso YouTube, se você quiser, você que está assistindo, quiser rever e mandar para pessoas que você acha que vai ser interessante, sigam as nossas redes sociais. E quero chamar agora o Fabrício para fazer o anúncio do próximo Web Group. Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa. Bom, pessoal, primeiramente eu quero agradecer a participação de todos aí, pô, eu adoro ouvir aí, tem alguns convidados já mais conhecidos aí, o Héctor já participou, o Edjô está sempre presente aí, sempre faz perguntas legais aí em todos os eventos. Enfim, agradecer por todo o papo, estava aqui ouvindo quietinho aqui, anotando aqui muitas das coisas que vocês falaram, tá? Eu vim aqui também para dizer e falar que eu adoro essa vinheta, viu? Eu me sinto importante quando eu venho depois da vinheta. Mas eu vim aqui anunciar o nosso próximo encontro, que vai ser na quinta-feira da semana que vem, dia 13 de agosto, e tem a ver também com o que foi falado hoje. O Héctor, o Joe, o Matheus, eles falaram muito sobre conhecer o cliente, né, para você poder saber agregar valor para ele, né? E aí, e também, estamos aqui no 33º Web Group, e garanto que pelo menos uns 30 aí teve pergunta de, e a pandemia? O que vai acontecer? O mercado? E a gente decidiu colocar agora, então, como pauta, a gente falar sobre comportamento, mudanças de comportamento no cenário pós-pandemia. A gente não vai falar muito aqui de mercado em si, tá? Porque, vai crescer, vai explodir, tá reaquecendo, demanda reprimida, etc. Não é necessariamente o foco, porque eu acho que tem muito material desse na internet. Então, o que a gente quer pegar aqui é sobre a experiência do cliente em si. As pessoas, hoje em dia, estão fazendo mais exercício em casa, estão buscando uma casa maior, estão buscando um escritório menor, estão trabalhando em casa. O que será que os especialistas vão achar de o que é passageiro, o que é definitivo, o que é uma mudança de hábito? As pessoas estão mais tendo mais cuidados de higiene, por exemplo. Então, isso é algo que, enfim, acredito que deve ter uma mudança, não em 100% das pessoas, mas pelo menos uma boa parte da população, e as pessoas vão absorver certos hábitos aí pós-pandemia. Enfim, e assim a gente vai falar um pouco sobre experiência do usuário no cliente, com todo esse novo cenário que a gente está vivendo nesse momento. Bom, e isso vai ser na semana que vem, quinta-feira, dia 13 de agosto, às 18h30. Novamente, siga aí a página no Instagram, onde a gente está postando também outros conteúdos. Então, vamos anunciar os cursos, os treinamentos que a gente está preparando para poder ofertar, para poder dar continuidade nesse aprendizado que a gente propõe aqui para vocês. E também segue nosso canal do YouTube, porque lá tem todas as informações, né? Outro dia, um amigo meu brincou, ele falou, cara, isso aqui é tipo um glossário aqui do mercado imobiliário, né? Porque, fala de vários, tem mais de 30 ali salvo, com diversos assuntos. Um outro amigo meu falou, eu recomendei para ele, é gerente de vendas, ele recomendou para a equipe inteira dele para assistir, porque é gratuito, o conteúdo está lá, especialistas do mercado, eu acho que é de grande valia aí para poder absorver uma série de informações no mercado, que o conteúdo é algo muito raro, né? O conteúdo de qualidade. Realmente é muito difícil encontrar isso no mercado imobiliário. Bom, acho que eu falei muito já. A Rai vai brigar comigo. Não briga comigo, Rai. Novamente, obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Eu vou deixar aí com a Rai para poder finalizar. Um grande abraço a todos. Valeu, obrigado aí, viu? Obrigada a você, Fabrício. Imperdível, viu? Esse Web Group da semana que vem, um assunto bem atual. E vira e mexe, esse assunto vem nos Web Groups, por isso que a gente sentiu essa necessidade de fazer um especial para ele, para esse tema. Bom, agora vamos para as considerações finais. Matheus, por favor. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí pela oportunidade. Eu acho que deu para
passar um pouco de conhecimento e aprender muito com eles também. Tem muito mais de experiência que eu no mercado. E foi a primeira palestra de muitas, talvez. Vai que eu sou chamado de novo, né? Mas é isso. Obrigado pelo conhecimento também, por transmitir isso para mim. Acho que eu aprendi muito com isso, sim. Eu vou botar em prática. E é isso. Mais uma vez, obrigado aí. A gente que agradece. Edjo, fique à vontade. Gostaria de, mais uma vez, agradecer, né, ao Imob Experience e dizer que, Fabrício, são 33 webgrupos, eu perdi 3, infelizmente, porque estava fazendo o curso. Recomendo a todo o mercado imobiliário que não perca, porque realmente é um conteúdo relevante, é um conteúdo de extrema qualidade, e você consegue ver as práticas a nível nacional. Eu realmente sou fã, assim, sou suspeito de falar, e deixar aquele recado para quem está acompanhando a gente, que está preocupado, e agora eu tenho que ser especialista? Tenha calma, o que Ettore falou é importantíssimo, se conheça, né? Busque ajuda do seu gestor, dos seus amigos, analise o perfil de venda que você tem feito e tente, de alguma maneira, começar, no mínimo, a pensar em ser especialista, porque hoje o mercado já não está perdoando, e no futuro vai ser checkmate, para quem não for especialista. Então, deixa essa dica aí e muito obrigado. Dica de ouro. Ettore, a palavra está com você. Legal. Joe, você falou tudo, cara. Você até tinha comentado, achei super inteligente a sua colocação que você falou um pouquinho atrás sobre os médicos serem especialistas, os advogados serem especialistas. E o que tem de comum nessas duas profissões, cara, que falta muito na nossa profissão é estudo. É bunda na cadeira. Entendeu? Não tem. Cara, são poucos profissionais que estudam como médicos. Eles são extremamente especialistas e acabam sendo remunerados à altura disso. Eu acho que um corretor com muita bagagem, muito conhecimento, muita cultura, muito know-how, ele consequentemente vai ser bem remunerado para isso. Isso acontece com doutores que têm doutorado, acontece com médicos, acontece com advogados. Com a nossa profissão, acho que é uma coisa que falta, e o Imob Experience vem justamente para suprir essa demanda. Parabéns, parabéns mesmo, parabéns mesmo. Obrigado por ajudar o mercado, vocês estão ajudando a muita gente mesmo. Podem contar comigo, porque for preciso, eu estou aqui também para somar, puder acrescentar um pouquinho, estamos sempre às ordens. E muito obrigado pelo convite, estou sempre aqui, de braços abertos, pronto para ajudar, tá? Estou aqui para servir. Que bom, gente, estou bem feliz. Foi muito legal. Agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado o convite. E é isso. Pessoal que está assistindo, sigam o Imob Experience, imob.experience no Instagram, sigam o nosso canal, fiquem ligados aqui e até a próxima. Tchau, galera. Até mais.